Oi, hoje a gente vai dar a continuação à Revolução Francesa. No primeiro momento, a gente viu como é que era essa França antes da Revolução acontecer. Então, nós vimos que a França ela vivia numa situação bastante complicada, política, economicamente e socialmente. Então, isso vai dar origem, né, ao processo revolucionário, como a gente viu, que se iniciou em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha. Essa frase, né, ela vai iniciar uma fase do grande medo. Os camponeses, que sempre foram vistos como dóceis, obedientes aos nobres, ao rei, eles vão iniciar uma série de saques, de assassinatos, de revoltas, de sequestros, eles vão tomar terras, então eles vão ficar ensandecidos, né? E na cidade, os jacobinos e a burguesia eles vão se unir e vão se direcionar à Bastilha, né? Quando a abertura da prisão, os inimigos do Estado, eles vão estar à solta, o próprio administrador da prisão, ele vai ter sua cabeça espetada em uma lança em frente ao prédio em chamas, então vai ser o início desse processo revolucionário. Nesse primeiro momento, o rei Luís XVI ele não será derrubado, a monarquia ela vai continuar existindo. Porém, os privilégios do rei, da nobreza, do clero, esses privilégios eles serão questionados. E a nobreza e o clero, então, eles vão ter que fazer uma série de negociações, né, com a burguesia para poder se manter no poder, pelo menos para não perder o poder nesse primeiro momento. Então, essa primeira fase da Revolução, ela é uma fase mais moderada. Ela é chamada de Assembleia Nacional Constituinte e vai ser um período que vai ocorrer de 1789 a 1792. Então, nessa primeira fase, a gente vai ter a transformação da monarquia absolutista em uma monarquia constitucional. O rei, ele vai ser convidado a morar em Paris e ele terá que fazer concessões. Nesse momento, algumas medidas vão ser importantes. A gente vai ter um documento histórico, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que com essa declaração, com esse documento, a gente vai ter em prática ideias, princípios iluministas que estavam sendo defendidos, como, por exemplo, a igualdade perante a lei, a liberdade dos camponeses em relação à servidão, a defesa da propriedade privada, tão importante para a burguesia, e teremos algumas mudanças essenciais para mudar esses privilégios da nobreza e do clero. A gente também vai ter uma nova Constituição que vai transformar a monarquia absolutista em uma monarquia constitucional, ou seja, agora o rei ele vai ter que obedecer à Constituição. A gente vai ter a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário, né, que era aquela ideia que a gente já viu que era defendida pelo Montesquieu, a tripartição do poder. A gente vai ter o voto censitário. O que é isso? Os homens, a partir de 21 anos, com uma determinada renda, eles poderão votar. Isso, percebam que é uma medida que vai beneficiar a burguesia, que era aquela classe social que tinha dinheiro, mas que não tinha prestígios. Tá? Lembrando que, nesse primeiro momento, a população mais pobre, os camponeses, os sans-culottes, as pessoas, os pequenos comerciantes, esses não serão atendidos, não. Tá? E nós vamos ter também uma Assembleia Legislativa, ou seja, nós teremos homens ali que vão passar a opinar, né, dentro dessa nova monarquia. E dentro dessa nova monarquia, dentro dessa Assembleia, nós vamos ter 3 grupos. 2 grupos bem distintos, né? E até vocês ouvem muito falar agora no Brasil sobre direita, sobre esquerda, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Esses 2 nomes, eles vão surgir por conta da Revolução Francesa. E aí vocês vão entender o significado desses 2 termos, tá? Nós vamos ter aí o grupo de direita, que eram representados pelos girondinos. Esses girondinos, eles eram representados pela alta burguesia, pelos banqueiros, pelos industriais. Essa galera não queria mudança radical. Essa galera, na verdade, queria
ter privilégios. Então eles queriam uma mudança, eles defendiam uma monarquia constitucional, eles queriam ter seus direitos assegurados na Constituição, eles não queriam mudanças significativas que pudessem ir a todas as pessoas. Então essa galera se sentava à direita no Congresso. Então por isso esse nome de direita, tá? Era aquela galera que não queria mudanças mais profundas. Já a galera que se sentava-se à esquerda, essa galera era chamada de jacobinos ou montanheses. Eles eram representados pelas camadas populares, né? Vamos lembrar, quem são os populares? São os pobres, né? São as pessoas que não tinham nenhum tipo de privilégio. Então nós temos aí os camponeses, nós temos os trabalhadores urbanos, né, que eram os sans-culottes, nós temos os pequenos comerciantes, então nós vamos ter o povão em geral. Essa galera era mais radical e eles defendiam então uma república, uma mudança realmente na estrutura da França. E nós vamos ter um grupo que é intermediário, aquele, né, que ficava em cima do muro. Essa galera, ela era a galera do pântano, que era quem ficava em cima do muro. Ora apoiava um grupo, ora apoiava o outro. Na verdade, é o que a gente conhece hoje em dia de centrão, né? Eles estavam assim, deixa a vida me levar, né? Onde eles tiverem benefícios, estão apoiando. E assim, eles iam, então, se mobilizando. Além disso, né? Nessa primeira fase, a gente vai ter aí a alta burguesia, né, os girondinos, sendo beneficiados, porque, na verdade, essas mudanças que aconteceram os beneficiaram. E aí, os mais pobres, né, aqueles que defendiam essas mudanças radicais, eles vão pensar, poxa, nós fomos enganados. Na verdade, a gente iniciou esse processo revolucionário, mas até o momento a gente não foi beneficiado. O que a gente fez foi substituir uma elite de sangue, né, que era a nobreza, para colocar no poder uma elite de riqueza, que era a burguesia, porque, na verdade, eles não foram beneficiados. Então, quando eles tomam consciência dessa situação, eles vão perceber que eles precisavam tomar providências, né? Eles precisavam tomar medidas. Então, a gente vai ter um período de radicalização desse processo. Nesse meio tempo, o rei Luís XVI, ele tenta fugir da França. Ele tenta ir pedir auxílio à Áustria, que era o país de origem da mulher dele, a Maria Antonieta. Mulher, rainha, que era muito odiada dentro da França, porque ela não estava nem aí, né, para os anseios populares. Na verdade, ela inclusive debochava dos mais pobres. Então, enquanto ele está fugindo, ele vai ser capturado, ele vai ser acusado de traição, né? Os girondinos vão ficar assim temerosos com a situação que estava acontecendo. Eles defendem então que o rei seja perdoado, né? Que ele não estava fugindo, na verdade, ele estava indo tirar umas férias, né, na Áustria, estava querendo assim espairecer. Já os jacobinos vão falar assim, não, esse rei ele é um traidor, ele está abandonando a gente na hora que a gente mais precisa. Então a gente vai ter nessa segunda fase um momento mais radical. A gente vai ter os jacobinos tomando o poder. Eles vão derrubar a monarquia. O rei, né, vai ser acusado de traidor. Inclusive, ele vai ser decapitado. Ou seja, gente, o rei literalmente, ele perde a cabeça nesse processo revolucionário, né? Isso vai acontecer em 1793, precisamente dia 21 de janeiro de 1793. E aí, quando os jacobinos eles estão no poder, né, as medidas que eles defendiam, elas são mais profundas, elas são mais radicais. Elas vão, assim, tentar pegar o povão, beneficiar esse povão. Então, eles vão tomar que tipo de medidas, né? Eles vão instaurar uma república. Então, imagina, a França agora deixa de ser uma monarquia constitucional e se transforma numa república. A gente vai ter o sufrágio universal masculino. O que é isso? Que eles defendiam que homens, independente da renda que eles tivessem, maiores de 21 anos, eles iriam votar. Lembrem que as mulheres não estão incluídas nesse processo, tá? As mulheres vão ficar excluídas. A gente vai ter uma reforma agrária, que eram de terras de nobres que fugiram durante o período, né, do Grande Medo, que vão ser distribuídas entre os camponeses. Nós vamos ter a libertação dos escravos,
nas colônias francesas, né? No Haiti, por exemplo, nós vamos ter a lei do máximo. O que que é essa lei do máximo? Ela é importante. Ela vai ter um congelamento do preço, principalmente para beneficiar, né, a alimentação dos mais pobres, o congelamento do trigo, que era a base da alimentação deles, né, que era importante. Então, nós vamos ter, assim, aumento dos impostos dos mais ricos. Então, nós vamos ter medidas mais radicais. Só que, em contrapartida, né, esse período ele vai ser tão, assim, mais radical que, inclusive, pessoas que discordassem, né, qualquer tipo de pessoa, podiam ser até jacobinos, que discordassem do Robespierre, né, que era o líder desse processo, desse segundo momento da Revolução, as pessoas passaram a ser perseguidas, eram os inimigos do Estado. E esses inimigos do Estado, eles deveriam ser mortos. Então, o governo, né, por conta desse tribunal revolucionário que se criou, ele vai começar a se tornar impopular, porque ele se tornou muito radical. Milhares de pessoas vão morrer, literalmente vão perder as cabeças. A guilhotina, né, aquele instrumento que vocês conhecem, ele vai ser utilizado em grande escala. Literalmente, cabeças vão rolar. Então, vai ser um período do terror. Nessa época vai ser conhecida como a Era do Terror, devido à grande quantidade de mortes, né, que vai ocorrer. Então, vai ser preparado um golpe, né? Os girondinos, eles vão começar a perceber esse perigo, né? Esse governo impopular, a perda, inclusive, do apoio ao Robespierre, e eles vão aproveitar para dar um golpe, para reassumir o poder, que vai ficar conhecida como Reação Thermidoriana. Os girondinos, então, eles conseguem retomar o poder, começando a última fase, né, desse processo revolucionário, que vai ser o Diretório. Esse diretório, ele vai durar de 1794 a 1799. Mas não pensem vocês que essa mudança, né, conseguiu trazer a paz para a França, porque não conseguiu. Os girondinos, quando chegam ao poder, eles revogam todas as medidas populares. Então, quem havia sido beneficiado agora está muito insatisfeito, né? E isso vai gerar uma grave crise social, política, econômica. A França não conseguia crescer, né? Porque tem essa ameaça dos jacobinos que querem retomar essas medidas, a gente tem a ameaça da nobreza que quer o retorno da monarquia, porque na verdade eles perderam seus privilégios, e nós temos, além disso tudo, uma ameaça dos demais países absolutistas que viam na França um enorme perigo, uma enorme ameaça. Então imaginem que a França está cercada por todos os lados. E a situação, né, vai ficando cada vez mais insustentável. Os girondinos pensam o seguinte: quem vai poder conseguir colocar fim a isso tudo? Eis que surge um homem, né, na verdade, um baixinho, um grande baixinho, que era aquele que estava liderando batalhas contra as coligações que foram feitas, né, contra a França, era aquele que era muito popular entre os soldados, era aquele que tinha grande popularidade entre os girondinos, né, era aquele que conseguia vislumbrar uma ideia de um salvador da pátria. Quem é esse cara? Napoleão Bonaparte. Ele que vai liderar um golpe, né, que vai ficar conhecido como golpe do 18 Brumário. Ele vai pôr fim, então, a esse processo revolucionário da França, né, essa Revolução Francesa que iniciou, na verdade, né, em 1789 e que chegava ao fim agora em 1799. Então, a gente tem o fim da Revolução Francesa e a gente vai ter o início de um outro período, que vai ser o famoso período napoleônico. Napoleão agora chega ao poder como cônsul, mas na verdade ele vai acumulando poderes, ele vai se transformar num imperador e ele vai conseguir fazer com que a França prosperasse nesse período. Então isso aí já é tema da nossa próxima aula. Então aguardem que em breve vocês conhecerão um pouquinho das medidas, né, tomadas por Napoleão Bonaparte.